Você conhece alguém que não procrastina? Qual a utilidade do golpe que você tomou na sua vida? Qual a utilidade do golpe que seu marido tomou? Qual a utilidade da doença que seu filho arrumou? Qual a utilidade do pé quebrado aquele dia que você foi fazer entrevista? Qual é a utilidade? Ah, ele não me ama, mas pelo menos ele não me trai. Eu ganho pouco, mas pelo menos é mais do que os meus amigos que eu tenho aqui. E aí você começa a arrumar ambientes que escondem o seu fracasso. Tem muita gente que te ama, mas não quer que você vai, porque a sua ida, o seu sucesso, denuncia o fracasso de quem ficou. Quem aí começou a enxergar a vida com óculos diferentes? Isso é bom, né? Para algumas pessoas, tem gente que vê a vida, ver os problemas como uma utilidade. Para algumas pessoas, esse conhecimento é um peso, porque traz responsabilidade. E elas dizem, então quer dizer que a culpa é minha? Talvez não, na maioria das vezes não é sua culpa. Até porque você aprendeu a viver desse jeito, você foi ensinado assim como eu, você foi treinado e você vive assim. Então, para algumas pessoas, esse conhecimento, essa visão e esses óculos são um peso. E para algumas pessoas, isso é um privilégio de entender que os problemas escondem uma utilidade e tem aquilo que você precisa, permite e prefere. E quando você enxerga a utilidade desses problemas, você vai ser capaz de neutralizar e não precisar mais daquilo na sua vida. E esse é o nosso objetivo aqui, fazer com que você enxergue a utilidade dos seus problemas para conseguir fazer com que isso não seja mais necessário na sua vida. Vamos lá, nosso papo de hoje aqui é sobre um tema que eu recebo assim, o meu direct lota. Como eu paro de procrastinar? Tem alguém que é procrastinador aqui nessa sala? Bota no chat aí. Alguém procrastina muito aí? Bota no chat. Porque o nosso papo de hoje é sobre procrastinação. Quem fica deixando as coisas para depois, fala que vai fazer, não faz. Será que você é um procrastinador bom mesmo? Será que você é um procrastinador ruim? Será que tem como acabar com a procrastinação? Você conhece alguém que não procrastina? Você conhece alguém que não procrastina? Vamos pra cima então? Eu sempre fico observando a vida das pessoas. E eu vou casar. Eu vou casar no sábado, semana que vem. Gente, é muito sério isso. Todo problema tem uma utilidade. Isso vale na sua vida, mas vale na minha também. Vocês acham que os problemas que batem na minha porta não têm utilidade? Tem. Outro dia, eu estava gravando conteúdo, o meu telefone tocou, estava com o Jefferson aqui da equipe do lado. Aí o telefone tocou e era a minha noiva. E eu falei, eu vou atender porque geralmente ela não me liga quando eu tô gravando assim à noite. Aí atendi. Meu bem, já com aquela voz agitada. Meu bem, preciso te falar o que aconteceu. Eu tinha dado um celular para ela e ela foi vender o celular dela. Botou para vender e rapidamente apareceu uma pessoa para comprar. Ela é muito rápida para fazer essas coisas, muito mais rápida que eu. Mas eu tava sentindo um cheiro de pré-queda naquela venda do celular. Aí beleza, celular tocou, atendi e ela já com aquela voz meio ansiosa. Meu bem, eu preciso ver uma coisa com você, eu preciso de ajuda aqui porque o cara que veio comprar o celular ele tomou um golpe. Aí eu falei, como é que ele tomou um golpe? Se é você que tá vendendo o celular, como é que ele toma um golpe? Você não vai dar um golpe nele, pô. O celular não tá na sua mão? Tá, mas é porque ele pagou para um outro cara que o cara falou que ia transferir o dinheiro. Quem conhece esse tipo de golpe aí? Beleza. E ela nervosa. Gente, tudo que eu vivo na minha vida, eu olho primeiro com os óculos da Aliança Divergente. Na hora eu falei com ela assim, meu bem, fica tranquila. Tô indo pra aí. Mas pode ficar tranquila. Ela, como assim tranquilo? O cara toma um golpe e tá nervoso aqui. Eu falei, não entregue o celular sem o segurança do prédio e fica tranquila porque não é a primeira vez que ele toma um golpe. Gente, todo problema precisa aparecer 3 vezes na sua vida. Eu falei, não foi a primeira vez que ele tomou um golpe e certamente não será a última. Desliguei o telefone, falei, não abre o portão de fora, fica com segurança aí que eu tô chegando. Falei, Jefferson, tô saindo aqui, minha mulher precisa de mim, tô indo pra lá. Peguei o carro e fui. E era um dia que eu tava meio agitado, eu queria um pouquinho de confusão também. Aí eu saí, cheguei lá em casa, subi da garagem. Quando eu chego, olho pra ela, pergunto, cadê o cara? Não, é que ele acabou de ir embora e ele tava nervoso. E eu falei, por quê? Porque a mulher dele tava brigando com ele, porque já era o 3º golpe que ele tomava. Gente, não cai muito longe. Não é o primeiro, não é o último.
E nem foi o último. Ele vai tomar outro. E aí ele era um pastor. Se você estiver me ouvindo, inclusive, irmão, estiver por aí, a gente não se conheceu. Ele era um pastor e ele estava dizendo assim, a mulher dele brigando com ele, por quê? Era o dia do aniversário da mulher dele. Ele ia dar o celular de presente para ela, era um iPhone. E o cara tinha passado um tempo juntando dinheiro para comprar o iPhone à vista e no dia do aniversário ele ia dar o iPhone e eles iam jantar naquela noite. Tava com dinheiro na mão, no aniversário da esposa, e eles iam jantar. Onde eles terminaram a noite? Depois do golpe, passaram a noite do aniversário dela na delegacia, prestando queixa do cara que roubou eles. Por quê? A esposa dele não tinha permissão para ter aquele iPhone. Ele juntou dinheiro e tomou um golpe. Isso acontece com muitos de vocês. Quando não tem dinheiro, parece que a vida tá ruim. Mas quando tem dinheiro, piora. Quando tem dinheiro, alguém adoece. Quando tem dinheiro, bate um carro. É pré-queda, gente. Aquele casal não tinha permissão de ter uma vida melhor. Aquele casal não tinha permissão para aquela noite gastar aquele dinheiro num restaurante bom. Onde eles terminaram a noite? Na delegacia. A pergunta é, qual a utilidade daquele golpe para aquele casal? Qual a utilidade do golpe que você tomou na sua vida? Qual a utilidade do golpe que seu marido tomou? Qual a utilidade da doença que seu filho arrumou? Qual a utilidade do pé quebrado aquele dia que você foi fazer entrevista? Qual é a utilidade? Quando vocês começarem a entender isso, vocês vão evitar fazer o que o cara fez. Sabe o que ele fez? Quando eu cheguei lá, ele estava dizendo, a minha mulher disse para mim, estava conversando com segurança, e ele estava brigando, questionando Deus, porque era uma aprovação, mais uma aprovação. Obra do Satanás, que roubou o dinheiro e que era uma aprovação. E muitas vezes vocês acabam interpretando enviesado por causa de respostas ruins. Pior do que um golpe sendo tomado, gente. Pior do que uma doença que aparece. Pior do que um divórcio. Pior do que uma traição. É a resposta e os óculos que você utiliza para olhar aquele problema. Porque dependendo dos óculos que você coloca, você vai dizer, é obra do Satanás. É provação de Deus, foi uma macumba, foi obra do Exu, é caso do azar. Dependendo do óculos que você usa, você vai olhar para aquilo e vai falar, qual é a utilidade disso? Por que eu precisei desse golpe? Por que eu precisei dessa traição? Eu não disse porque você queria um golpe ou porque você quis uma traição, porque você quis uma doença. Geralmente a gente não quer, viu? Não é o que você quer que aconteça na sua vida, é o que você precisa. Eu vou casar semana que vem e eu fico analisando a vida das pessoas, né? É muito legal isso, viu? Depois que você usar esses óculos aqui, não fique igual um narcisista olhando a vida dos outros e não aplicando na sua vida não, viu? Você vai quebrar a cara. Aí eu não sei se eu posso contar isso. Essa pessoa pode estar assistindo, mas enfim. Agora vai. A minha digníssima disse assim, meu bem, eu vou trazer uma amiga minha para o casamento que eu gosto muito dela, é uma das minhas melhores amigas. Eu falei, tá bom aí. Tá chamando ela e tal. Só que ela é lá do Espírito Santo. Só não vou dizer o nome, mas isso aqui já é o suficiente pra dar um problema pra mim. Mas vou contar pra vocês entenderem. Olha o que é que eu faço pra vocês. Eu arrumo confusão em casa pra contar um exemplo pra vocês entenderem melhor. Aí ela disse assim, ela é linda, meu bem. Só que eu quero apresentar ela pra um amigo nosso. Aí eu falei, esse amigo nosso tá se ajeitando, né? Aí eu falei, tá, mas me fala mais dela então, pra eu entender já se vai dar match ou não. Aí ela foi e me mostrou a foto. E eu falei, de fato ela é bonita. Bem bonita, uma loira bonita. Nossa, já tô dando mais detalhe. Eita! Aí, beleza. Aí ela falou, só que os últimos relacionamentos dela não deram muito certo. Aí eu perguntei por quê. Não, porque o pai dela tinha dado um probleminha e ela teve que voltar a morar com o pai. A amiga dela tem mais de 30. Teve que voltar a morar com o pai, e aí o irmão também precisa dela, e tem aquele rolo todo. Eu falei assim, nem apresenta. Mas como assim? Ela não tem... Você acha que ela não tem direito a ter uma oportunidade de ter um homem bom na vida dela? Eu falei, tem. Só que ela nem tá tentando. Ela virou pra mim e falou assim, como assim não tá tentando? Eu troquei mensagem com ela, ela disse que quer. Eu falei, mas ela não tá tentando. Olha onde ela mora e olha com quem ela se relaciona. Aí beleza, como eu não queria treta em casa, na minha cabeça é assim, tenta aí. Se você não quer enxergar, tenta aí que você vai descobrir sozinha. Aí ela falou assim, beleza, então eu vou apresentar ela para esse amigo nosso. Acabei de receber a notícia. A passagem dela tá comprada para vir no casamento. Tá tudo certo, ela pediu a passagem comprada, ela pediu férias e ela se organizou para vir para cá. Faltam 7 dias pro casamento.
a minha noiva recebeu a mensagem dela. Amiga, não vou conseguir. E eu pergunto para vocês que estão aqui na história que eu contei, por que vocês acham que ela não vai conseguir vir? O pai adoeceu! Por que o pai adoeceu? Porque ela vinha no casamento? Contar um negócio para vocês? Se a minha mulher não tivesse tido a ideia de apresentar ela para um cara que está se organizando, um amigo nosso, o pai dela não tinha adoecido. O pai dela só adoeceu porque ela ia ter a oportunidade de encontrar alguém aqui que poderia tirar ela da casa dele. A doença do pai tem a mesma utilidade que teve no passado. É o que ela precisa, permite e prefere. E deixa eu contar uma coisa para vocês, gente. Toda vez que você estiver diante de uma oportunidade que vai mudar a sua vida, quem está na sua teia, quem está no seu núcleo emocional, vai ter algum problema para manter você por perto. Lembra que o Elton mostrou para vocês? O problema vai te aproximar de alguém ou te afastar de alguém. O problema vai te fazer punir alguém ou se proteger de alguém. No caso dela, tá mantendo ela próxima do pai. Ela não vem. Se não tivesse ninguém para ela conhecer, ela viria. Sabe aquele encontro que a mulher marca com o cara e fala assim, eu acho que esse é um cara bom, e no dia ela machuca o pé, no dia chove, no dia o filho adoece, no dia o pai vai parar no hospital? Provavelmente aquele era um cara bom. Só que ela não tinha permissão para ter acesso a um cara que levaria ela para uma vida que ela não pode ter. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês agora, vamos ver se vocês entenderam. Será que ela contou para o pai? Nem precisa, viu? Às vezes conta, às vezes não conta. Gente, vocês não precisam contar para as pessoas. O fato de vocês se movimentarem vai fazer com que, é inconsciente, as pessoas que estão no núcleo emocional de vocês vão passar por problemas para manter vocês por aí. Beleza, faz a conta comigo. A conta sempre fecha. Desenha na tela. Eu vou fazer um desenho para você entender. Aqui está o meu casamento do Ramon. Casamento, Ramon e Natália. Eu e a minha mulher estamos aqui. E aí, essa pessoa aqui é amiga da minha mulher. E tem uma pessoa aqui que é um amigo nosso. Essa aqui está solteira. Esse aqui está solteiro. Vocês estão comigo até aqui? Não é muito simples. Eu tenho uma mulher solteira e tenho um homem solteiro. Isso aqui vale para todo tipo de problema, viu? Isso vale para doença. Isso vale para falta de dinheiro. Isso vale para traição. Isso vale para tudo. É utilidade o nome. Esquece o problema específico, gente. Comecem a olhar para a utilidade dos problemas. Beleza. O que as pessoas veem e o que elas não veem? O que as pessoas veem? O que as pessoas veem? Essa mulher está solteira. Essa mulher, ela diz que ela quer arrumar um namorado e quer se casar. Quantas mulheres você conhece assim? Eu quero arrumar um cara bom, eu quero arrumar um cara de valor, eu quero me casar. Beleza. Isso é o que você vê. Ela não está conseguindo arrumar um cara de valor e ela não está conseguindo casar. Só que toda a demora que você vê, toda a demora nos resultados esconde uma espera onde? Nas relações. A minha mulher chamou ela para vir no casamento. Só que ela teve uma ideia brilhante. E se eu apresentar ela para esse amigo aqui? Talvez eles deem match. E talvez ela até mude para o estado dele. E talvez eles fiquem juntos. No momento em que ela decidiu apresentar, o que aconteceu? Existe uma espera que é invisível. Essa mulher mora com o pai. Se ela encontrar esse cara aqui, esse cara vai querer levar ela para uma vida que ela não pode ter ainda. Porque ela está conectada ao pai. E o pai, inconscientemente, no momento em que ela vai vir, ele... O que acontece com ele? Adoece. Ela tinha pegado férias, tinha comprado passagem. Por que ele adoeceu, gente? Qual que é a utilidade da doença desse homem? Manter essa mulher por perto. Manter essa filha por perto. Ele não dá conta de viver sem ela. Tanto que ela vive na casa dele, pô. Essa mulher está solteira, mas o que vocês não sabem é que ela está indisponível. Tá cheio de mulher aqui solteira, mas indisponível, porque tá presa ao ex. É só trocar o pai aqui pelo ex, viu? Troca o pai pelo ex. Tem um monte de mulher solteira, divorciada, solteira, mas indisponível para uma relação boa. Tem um monte de mulher aqui indisponível para um homem bom, porque tá presa a alguém do passado. Aí toda vez que ela tenta seguir, alguma coisa vai acontecer. É a hora que essa pessoa aqui, uma hora o pai adoece, na outra ela perde dinheiro. Na outra, ela fica doente. Qual é o problema que vai aparecer? O problema que é alimentar a sua dependência emocional. É sempre esse o problema que aparece. E se ela fosse
ao casamento, mesmo com o pai doente? Aí ela... Pô, excelente pergunta. E se ela fosse ao casamento com o pai doente, gente? O que iria acontecer? Vamos ver aí quem coloca no chat. Ela está no núcleo emocional do pai. Essa pergunta é boa. Tá aqui, ó. Por que o pai adoece? Porque existe uma interferência. Um está no núcleo do outro. Quando ela tenta ir, puxa o pai. E se ela fosse? Quebraria o padrão? Não. Quebraria uma camada do padrão. Lembra que todo problema precisa aparecer pelo menos 3 vezes. Se ela fosse, quebraria uma camada do padrão. Possivelmente o pai dela ia piorar e ia parar no hospital. Naquele momento. Para quê? Para ela desistir de tentar mais coisas. Para ela se sentir. Se ela vai e o pai vai parar no hospital, gente, como é que ela ia se sentir? Livre ou culpada? Culpada. É por isso que a maioria de vocês para. O movimento de vocês alimenta um problema dos outros. E aí, quando você para antes de romper o padrão, o que acontece? A outra pessoa vai piorando até o ponto de saber se te segura ou não. E ela não faz isso por mal. Só que quem te ama pode te fazer mal, mesmo que não seja por mal. Se essa doença não tiver mais uma utilidade para segurar essa filha, a doença desaparece. Se ela tivesse ido, ela teria feito diferente. Então ela quebraria uma camada do padrão. Ela viu. Se ela foi, lembra, a primeira vez o problema aparece para você ver. Depois você faz com dificuldade, é para você se desenvolver. E depois você faz com facilidade. Se ela tivesse ido, seria com facilidade ou dificuldade? Com dificuldade, seria a segunda camada do padrão. Ela ainda ia precisar daquele problema mais uma ou duas vezes para se terminar de se desenvolver e para se validar. Aí ela ia encontrar um homem bom. Isso vale para a sociedade, isso vale para você que está tentando empreender, isso vale para você que está tentando fazer transição de carreira. É a mesma coisa. Troca a mulher tentando arrumar um relacionamento bom por uma mulher que está tentando fazer transição de carreira. Com a mesma dependência do pai. Não muda nada. É um adoecendo, é um tomando golpe, é um precisando de dinheiro, é um se endividando. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Quando eu adoeço, é dependência emocional ativa. Eu estou entrando naquele estado para aproximar ou para afastar alguém. Quando o outro adoece, dependência emocional passiva. Ele está tentando se aproximar, tentando se afastar, tentando punir ou tentando se proteger. Então, o que muda? Dependência, se é passiva ou se é ativa. Quando é passiva, é o outro que passa, é o outro que te prende, é o outro que te pune, é o outro que te segura. Quando é ativa, é você que passa. Entenderam a diferença? Isso é poderoso, gente. Porque às vezes você vai perceber que tem relação que você tem dependência ativa e passiva ao mesmo tempo. Tem relação que é só dependência ativa. É só você que passa tudo, é você que resolve tudo, é você que adoece, é você que precisa de ajuda, é você que salva. Tem relação que é só passiva. É o outro que te salva, é o outro que adoece, é o outro que precisa de você, é você parando pelo outro. E tem dependência que é ativa e passiva. Às vezes você está dependendo, quando não é você, é o outro que depende de você. Então essa clareza ela é poderosa. Quando é que aparece o problema? O pai dela adoece. Essa parte é boa. Vocês lembram da pré-queda? Isso aqui, ó. Sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. Em que momento que o pai dela adoece? Tem 3 momentos aqui. Momento 1, momento 2 e momento 3. Em que momento que vocês acham que o pai dela adoece? Momento 1, momento 2 ou momento 3? Bota no chat aí. No momento 1, eu vou explicar o que é cada um. Momento 1, tá tudo certo. Ela não tá tentando um relacionamento, ela tá ficando com o pai, ela trabalha ali pertinho, ela não tá tentando. Tô quieta, sabe? Tô de boa? Beleza. Momento 2, ela também tá de boa, mas ela começa a pensar em algumas coisas diferentes. E se eu fizesse tal coisa? Poxa, seria legal sair da casa do meu pai, talvez. Talvez seria legal começar a namorar. Esse é o momento 2. E o momento 3 é onde, de fato, ela se expõe e tenta. Ela vai para um lugar onde ela pode encontrar o carinha. Ela vai para um lugar onde ela pode beijar na boca. Ela vai para um lugar onde as coisas podem acontecer. Onde você acha que o pai mais adoece? No momento 1, onde ela não está tentando nada. No momento 2, onde ela começou a ter umas ideias. Ou no momento 3, onde ela está tentando. Momento 3 é quando você está tentando. Os maiores acontecimentos da sua vida é quando você está tentando, porque aqui você está chegando perto do seu teto. É por isso que tem gente que desiste de tentar ter um relacionamento bom.
Toda vez que ela tenta, o pai adoece. Eu vou ficar cuidando do meu pai, então, quando ele morrer, eu arrumo um homem bom. Tem mulher que cuida do pai e diz isso. Tá morando com ele, inclusive. É o cara que fala, quando a minha mãe morrer, quando meu pai morrer, eu faço transição de carreira. E já tem 15 anos que ele tá num lugar que ele não quer mais. Porque as últimas 7 vezes que ele tentou fazer transição de carreira, a mãe precisou fazer uma cirurgia. E é por isso que muitos de vocês param de tentar. É por isso que muitos de vocês diminuem a vontade. Tá bom, então eu nem vou ter um homem, não. Nem vou casar de novo, não. Tá bom aqui. Vou cuidar só do meu filho. Vou ser mãe solteira e cuidar do meu filho. Tá bom aqui, vou ficar ganhando esses 5 mil reais. Nem vou tentar mais, porque eu sei que quando eu ganho 7, parece que eu começo a adoecer. Tá bom aqui. Não vou sair desse casamento, não. Pelo menos ele não me bate. Ele me trai, mas ele não me bate. Deixa aí, já acostumei já. Porque toda vez que eu tento sair, parece uma dívida. Tá bom, deixa aí. É a hora que a pessoa se acostuma pelo menos. Eu ganho 5 mil, mas eu não ganho muito dinheiro, mas pelo menos eu pago os boletos do mês. Eu não viajo, mas pelo menos eu moro aqui em cima da casa dos meus pais, que eu não preciso pagar aluguel. Minha vida não tá boa, mas pelo menos tá menos ruim que a do meu irmão. E aí você começa a aceitar o pelo menos. Pelo menos. Pelo menos ele não me bate. Pelo menos ele não me trai. Ele não me ama, mas pelo menos ele não me trai. Eu ganho pouco, mas pelo menos é mais do que os meus amigos que eu tenho aqui. E aí você começa a arrumar ambientes que escondem o seu fracasso. Sabe como é que você arruma um ambiente que esconde o seu fracasso? É só botar gente que tá no mesmo nível que você ou no nível abaixo de você. Daí você começa a esconder seu fracasso. Você se rodeia de pessoas iguais ou menores que você. Você não tem coragem de se aproximar de pessoas que estão avançando. Porque você começa a chamar elas de sortudas, de ingratas, de egoístas. Você começa a chamar o rico de ladrão. Por quê? Olha para suas amizades. E não é para olhar com desprezo. Mas as pessoas que andam com você combinam mais com a vida que você tem ou com a vida que você gostaria de ter? Essa é a pergunta-chave. As pessoas com quem você convive combinam mais com a vida que você tem hoje ou com a vida que você gostaria de ter? Responde aí. É uma dura realidade, porque quando eu respondi isso lá atrás, a maioria das pessoas que eu andava era com as pessoas da vida que eu tinha. Não combinava com a vida que eu queria ter. E as pessoas que combinam com a vida que você tem, elas te mantêm ali. Porque se você sair daquela vida, você deixa elas para trás. Tem muita gente que te ama, mas não quer que você vá. Porque a sua ida, o seu sucesso, denuncia o fracasso de quem ficou. Sabia disso? O seu sucesso denuncia o fracasso das pessoas que você ama. Tem irmã que não é muito grande para não denunciar o fracasso do irmão enquanto ele é pequeno. Tem filho que não fica muito grande para não mostrar que o pai poderia ter ido mais longe, para tornar o pai maior. Tem homem que não consegue ter um casamento bom porque ele não quer denunciar o fracasso da mãe dele e do pai dele no casamento. Tem mulher que não consegue arrumar um homem bom e não pode. Por quê? Para não denunciar que a mãe dela é que tinha padrões e que a mãe dela era menor do que ela. É que a mãe dela não encarou os padrões para encontrar um homem bom. Só que ela não pode. Seu sucesso denuncia o fracasso das pessoas que você ama, inclusive dos seus amigos. Combinam com a vida que eu tenho? Bota aí. Essa pergunta é chave. Até para você começar a entender que as pessoas que te amam geralmente são as que te fazem mal. E não é por mal. Gente, não é por mal. Seu pai quer que você seja feliz. A maioria dos pais quer. Só que muitos não deram conta. Eles nem sabem como fazer isso. A medida de felicidade para eles é te prender. A medida de felicidade para muitos pais, sabe qual que é? Sabe qual é a medida de felicidade para muitos dos pais de vocês? Serem presentes na vida de vocês. Terem utilidade nos problemas que vocês passam. Aí vocês ficam passando por problemas, dívidas, traições, para dar utilidade para o seu pai e para sua mãe na sua vida. Vocês não aprenderam e nem os pais de vocês sabem conviver com você sem problema. Tem relação que o único elo que une duas pessoas é o problema. Se você tira o problema, os dois não sabem se relacionar. É a filha que vai na casa da mãe e só sabe conversar sobre a dívida que ela arrumou. E é a mãe tentando arrumar dinheiro para ela e a filha tentando pedir dinheiro para a mãe. Ou vice-versa. Só sabe falar disso. Ou só sabe falar dos problemas da escola do filho. Ou só sabe falar de como que o marido é ruim. Precisa de problema. Tem gente
que você só consegue se relacionar com os problemas que você mantém. É por isso que você alimenta eles. Qual é a relação que se tirar os problemas você não sabe se relacionar? Qual é aquela relação que se fala assim, tirou essa dívida, ixi, eu nem sei o que eu falo com a minha mãe. Seu pai parou de trair sua mãe, seu padrasto parou de trair sua mãe, acabou o assunto. Eu vou falar do que com ela agora? Uai, ela vai reclamar do quê? Porque consertou o reboco da casa dela que quebrava toda semana, porque esse era o assunto. Casa quebrou, enganador veio aí, filha, ixi, fez tudo errado. Tem que chamar o pedreiro para consertar o serviço do encanador e o eletricista, porque agora a tomada tá dando choque. Se tirar o problema, acabou a relação. Vou falar o que com a minha mãe? Tem muitos de vocês que mantêm dívida, problema, traição, relacionamento ruim, porque isso tem uma utilidade nas relações que você tem. E às vezes a pessoa já morreu. E você fica com a utilidade dos problemas que fazem você se lembrar dela, manter ela grande, não fazer você maior do que ela. Só que onde o problema aparece e onde o problema cresce é sempre bem aqui, ó. Quando você estiver chegando nessa partezinha da pré-queda. Aqui embaixo não acontece muito. Aqui começa a aparecer algumas coisinhas pequenas, só que é nessa fase aqui, chamada fase que você está tentando, que a pré-queda bate na sua porta. É por isso que quem entra na aliança, é por isso que vocês que vêm aqui para o intensivão, vocês que estão no refúgio, vão viver mais pré-quedas do que as pessoas comuns. Porque vocês estão tentando. Nessa hora, gente, liga a antena. É pai mandando mensagem, é gente tomando golpe. Nessa hora vai aparecer um monte de coisa. Quanto mais você tentar, quanto mais você se movimentar, mais coisas vão aparecer. Tem gente aqui que tá aparecendo coisa. Gente batendo no seu carro. Coloca no chat aí. O que já bateu na sua porta? Aquilo que vai mudar a sua vida também muda a sua relação com as pessoas. Só que quando os limites não estão estabelecidos, o que acontece? Começam a vir as pré-quedas. Gente, só para lembrar, pré-queda é coisa boa. Não se assustem com a pré-queda. Ruim é isso aqui, ó. O ruim é o quê? É a queda. Então vou botar a queda que é ruim. Vamos aqui, vem comigo. Tamo junto aqui. A queda que é ruim. Bora. A queda é ruim. Só que a pré-queda eu vou botar ela de laranja aqui. Pensa no sinal verde, laranja e vermelho. Quando você tem o sinal laranja, é para você ficar alerta. Quando você tem o sinal laranja, é para você prestar atenção. Tem crise de pânico, a maioria delas não são quedas, são pré-quedas. É bem na hora. Quem tem crise aí, começa a prestar atenção. Ela não aparece sempre. Crise alérgica, crise de pânico, crise de tristeza, depressão. Não, ela não fica o tempo todo. Comece a perceber os momentos em que essa crise de ansiedade bate na sua porta. É quando você está tentando, é quando você está avançando, é quando você quer algo que vai mudar a sua vida. Esse é o seu sistema, esse é o problema que te mantém em qual vida, gente? Na vida que você não quer, mas é a vida que você pode. A vida que você vive é a vida que você pode. É essa vida que você pode hoje. A crise de ansiedade te impede de romper o ciclo. Ela é só um sintoma. Será que eu consigo tirar um pouco da utilidade dessa crise de ansiedade? Será que essa crise de pânico tem utilidade? Qual que é a utilidade? E aí você vai rodando o protocolo, você vai corrigindo as relações e não tenha dó de você. Levanta, anda. Do lado de cá nós temos um batalhão de gente para te apoiar. E é isso que a gente faz todo dia aqui dentro da Aliança. Apoio, estímulo e orientação. E pode contar comigo, viu? Se depender de provocação para você se levantar, eu estarei aqui. Porque há pouco tempo atrás, não tem muito tempo, não tem muitos anos. Tem a foto daí de onde eu morava? Há pouco tempo atrás eu morava em cima da casa dos meus pais. Eu tinha uma dependência absurda com meu pai. Seu pai é um homem ruim, Ramon? Meu pai é maravilhoso, ele era tão bom que eu não saí de perto dele, pô. Ele botava dinheiro no meu bolso, pô. Só que quem te ama pode te fazer mal, mesmo que não seja por mal, e tá fazendo. Você que não consegue sair perto de pai e de mãe, você que não consegue se resolver com ex, você que não consegue se resolver com seu filho mais velho, você que tá vivendo essas tretas, eu sei que é desafiador no começo, mas assuma. Você precisa, permite e prefere. Que esse livro aqui. Você precisa, permite e prefere. Quando você entender isso e encarar isso, você vai ver que a vida tem outra coisa. Outro lado. Outras possibilidades. Bora encarar esse lugar, galera. Você que é aliado, você está chegando agora, come esses protocolos. Come os protocolos. Coloca limite nessas relações. Vai ter um passo a passo ali para você fazer isso. Mas principalmente,
faça o seu plano perfeito. Você está indo para onde? Separe o que aconteceu do que pode acontecer. Porque às vezes você chega aqui pensando assim, já aconteceu tanta coisa na minha vida, tanta coisa ruim, eu tô endividada, eu tô doente, fulano precisa de mim, isso é o que aconteceu. E o que pode acontecer? Você não sabe. Você não sabe quantos futuros são possíveis quando você não tiver os padrões que você carrega. Você não tem ideia. E esse é o desafio que eu tenho para cada um de vocês aqui hoje. Tenha coragem de acreditar. Tenha coragem de se comprometer. Bora pra cima?